Sucesso, progresso. Os negros não podem por quê? Sua honra, seu mérito, segura a gente no poder. Este é apenas um trecho do rap criado pelo compositor brasiliense Lucas Agape, em homenagem ao nosso convidado de hoje, o Coronel Leonardo Santana, consultor internacional, empresário, escritor, CEO e fundador da empresa Total Flórida Internacional. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Um prazer imenso ter você aqui com a gente no nosso programa de hoje. Gal, o prazer é meu e mesmo o Brasil não tendo hexa nesse bate-bola aqui, vai ser top do começo até o final. Não tenho dúvidas. Leonardo, a gente começou o programa com um trecho de um rap composto para te homenagear por você receber o título de Cidadão Benemérito de Brasília. Conta pra gente um pouco mais desse momento marcante da sua trajetória. Olha, para mim foi muito bom, inclusive inspirar outras pessoas a poder ter esse resultado, porque o cidadão benemérito ele é selecionado dentre aqueles do Distrito Federal, da capital do país, que prestaram algum serviço de relevância. E acredito que o principal deles tenha sido o fato de eu ter podido ser, né, pela oportunidade que tive na Polícia Militar do Distrito Federal, de servir ao nosso país por mais de uma vez como consultor das Nações Unidas, começando aí em 97, chegando, né, já em uma segunda etapa em 2005 e 2006. Então, essa trajetória foi um dos fatores relevantes nesse processo e a minha dedicação, acredito eu, também a entregar cada vez mais para o cidadão de Brasília, né? Sim, mas a gente sabe que a sua trajetória como empreendedor começou lá atrás, né? Dando aula de inglês aos 14 anos. Conta pra gente dessa experiência, como foi? Pois é, olha, e essa experiência, Gal, ela começou por conta da música, você acredita nisso? Eu sempre fui aficionado por música e ao mesmo tempo aficionado por idiomas. O pessoal vai começar a descobrir a nossa idade daqui a pouco, né? Porque para você ter acesso à letra de música em inglês, que era a maneira mais tranquila que eu tinha de aprender o idioma, porque àquela altura meu pai ainda não tinha aquela condição de pagar cursos de inglês, então vinha o encarte nos discos de vinil, com as letras das músicas. Então eu ia, pegava o dicionário, ia fazendo as traduções, então juntava as duas coisas que eu gostava, da leitura, né, da música, do idioma, enfim. Isso fez com que em algum tempo, a partir dos 11, 12, 13 anos, eu conseguisse ter uma fluência no idioma, por incrível que pareça, eu estou falando de início dos anos 80. E fui dar aula para uma pessoa que trabalhava como vigilante, aquele que fica na bicicletinha na rua e que tinha o interesse também de aprender o inglês. Eu falei, tá aí a oportunidade, vamos começar com as aulas de inglês. Mas a gente estava falando ali nos bastidores, isso você falou da música porque tem a ver com a sua trajetória como DJ também. Como DJ também. Eu sempre fui, como diz minha mãe, né? Minha mãe ela fala assim, você é mais pra frente do que bacia de cego, né? Você fica ali. E em uma oportunidade que eu fui para uma casa noturna em Brasília, nos anos 80 ainda, Orion, uma boate, eu critiquei muito, chamei o garçom para poder criticar o DJ. E ele falou, não, o DJ ele saiu, ele não está trabalhando mais aqui, Ovidio o nome dele, um cara fantástico, me ensinou muita coisa. Ele foi contratado por outra boate, tá vago, se você quiser fazer o teste. E eu nunca tinha entrado numa cabine de som, mas aficionado por música, né? Pra frente, como todo mundo diz, como minha mãe fala, eu falei, não, eu quero sim, daqui a pouco vem o dono da boate. Ah, você que é o DJ? Então vamos fazer o seguinte, semana que vem você vem a partir de terça-feira, tal, a gente vai fazer um teste com você, você traz o teu material, ele já estava de olho, porque eu tinha muitos desses discos, né, de vinil, pelo que eu falei aqui ainda há pouco, ele queria era que eu trouxesse os discos, ele não precisava comprar os discos para a boate. Mas enfim, desse dia em diante, dessa semana em diante, eu me encontrei pela música, né? O que eu faço até hoje. Então, né? Se precisarem, tem um DJ aí à disposição. Fantástico. Agora, indo aí no percurso da sua trajetória, aos 26 anos você representou o Brasil em uma missão de paz da ONU. Conta pra gente isso. Da ONU, pois é. Até hoje dizem que eu sou o policial brasileiro mais jovem a ter representado o Brasil
em uma missão de paz, o Boina Azul, como eles chamam, né? Então, qual é a nossa atribuição, qual é a nossa função? Você trazer a sua experiência, a sua expertise, o que você realiza no seu país, para que você possa dedicar isso para locais colapsados, digamos assim, para países que tenham passado por um processo de destruição social, econômica, política e que precise ser reconstruído. Nesse caso, o primeiro trabalho foi na parte de monitoramento e depois verificação do protocolo internacional que deve ser seguido para que o país tenha um passo a passo e consiga se recuperar, se reestruturar, no meu caso, nessa parte policial, nessa parte militar. E ficamos ali por 2 anos, né, retornando para o Brasil, fiquei em 97 e 98, retornando ao final de 1998, com experiências fantásticas nesse período, né, tanto para o país que eu me dedicava, como para mim mesmo. E provavelmente essas experiências internacionais te influenciaram como empreendedor também. Sim, influenciaram. Olha que temos pontos que os brasileiros normalmente não usam, Gal. Nós não temos conhecimento do quão bons nós somos, principalmente aos olhos internacionais. A gente é acostumado a chegar, inclusive, em alguns países e o pessoal fala assim, tem alguma coisa errada, deve ser brasileiro, tal. Pelo contrário, nós fazemos muitas coisas certas, mas o que eu apontaria como o principal fator e que levou ao empreendedorismo, primeiro, a nossa habilidade, a nossa capacidade de resolver problemas complexos. Eu acho que o Brasil, por ter uma série de dificuldades, nos transforma em resolvedores de problemas. Mas, nesse sentido, o que eu vi, principalmente, foi a nossa capacidade, que é muito melhor do que a de outras nacionalidades, não desmerecendo, mas nós temos mais dificuldade. A gente resolve problemas mais rápido. Agora, no campo policial, aonde foi que isso impactou? Eu percebi que se eu trouxesse educadores, policiais de fora do país, membros da SWAT principalmente, para ministrar cursos aqui no Brasil, eu tornaria esses policiais, militares, civis, federais, melhores do que eram. E principalmente, eu poderia fazer com que eles retornassem para casa, porque o índice de letalidade contra policiais, morrem muitos policiais por não terem habilidades técnicas, por não terem um bom equipamento. Sim. E eu percebi isso fazendo a tradução simultânea pela fluência no inglês, trazendo esses policiais mais experientes, instrutores dos Estados Unidos, eu poderia impactar a polícia, poderia impactar o cidadão, poderia impactar o próprio policial e fazer com que ele retornasse para casa seguro. Foi aí que essa missão me permitiu essa abertura nos olhos e abertura no empreendedorismo mais profissional. Entendi. É isso que eu queria entender. Como que esses aprendizados te influenciaram como empreendedor? Olha, primeiro, a capacidade que eu tinha de desenvolver um negócio internacional em um primeiro momento. Era possível. E eu ouvi isso de colegas policiais de outras nacionalidades. Essa ideia de você fazer cursos curtos, e educação é uma área que eu também gosto muito, fazer cursos curtos e permitindo que aquele conhecimento pudesse ser passado com rapidez, pudesse ser passado com facilidade. Então, esse foi um fator relevante. Em um segundo momento, a minha própria habilidade, como eu disse, de poder fazer a tradução e de conhecer o que aqueles policiais poderiam compartilhar com os nossos aqui do Brasil. E depois, permitir que o nosso profissional pagasse um valor mais baixo por um curso que normalmente é feito com custo muito alto se você vai para fora do país. Então esses foram 3 fatores que vieram desse aprendizado e que eu consegui reunir montando essas turmas, montando esses grupos para aprenderem a lidar, principalmente com arma de fogo, de maneira mais profissional, se protegendo e não ferindo outras pessoas desnecessariamente. Sim. E tem alguma história mais marcante desse período de aprendizado, dessas aulas? Olha, não só das aulas, mas do próprio período em território internacional.
né? Uma história que me marcou muito foi quando, em um evento que seria um evento de comemoração em uma unidade portuguesa em Angola, né? Então, meus primeiros 2 anos fora do Brasil foram em Angola, viria um grupo de crianças para fazer uma apresentação para nós. Era um momento final de ano, um momento comemorativo para os portugueses. E naquele instante, era um grupo de 30 pessoas aproximadamente, 30 pequenininhos ali, dos seus 7 até os 10 anos aproximadamente, e eles vieram para o quartel português. Período de final de ano, chuva, eles são muito parecidos com o Brasil. Só que Angola é um dos países que concentra a maior quantidade de minas terrestres não localizadas no mundo. Naquela época, principalmente, a gente está falando do pós-guerra. E aí imagina, final de ano, chuva, essas crianças passando por um campinho de futebol, né? E uma delas detonou essa mina terrestre. É interessante que a mina ela não é feita para matar. Não? A mina ela é feita para mutilar. Então, nós recebemos aquelas crianças que fariam uma apresentação para nós na data comemorativa, muitas delas mutiladas, e isso me marcou bastante porque meu primeiro filho ainda nasceria, então aquilo para mim foi muito forte. Sim. Mas o ponto mais alto disso foi quando, depois que nós conseguimos medicar algumas daquelas crianças, trouxemos o serviço médico do próprio quartel português, nós começamos a ouvir uma música, um som, um toque. As crianças que não se machucaram, elas estavam com um interesse tão grande de fazer a apresentação que subiram no palco e aquelas 8, 10 crianças tocaram para nós, e aí a gente não sabia se batia a palma, a gente não sabia se chorava, e isso me marcou bastante. Isso me mostrou que se você tem um interesse, se você tem um objetivo, se você vai se sentir feliz, vai transferir alguma coisa boa para as outras pessoas, cara, não desista em nenhum instante. E eu vi aquilo ali de crianças de 6, 7, 8, 10 anos de idade. Aquilo ali me marca até hoje. História impactante mesmo, de resignação e fé, né? Sim, muita fé, principalmente para eles. Bem, a gente só pensa em segurança quando precisa dela. O movimento do mercado mostra que estar preparado é preciso, abrindo assim oportunidades de negócios na área. Mas agora a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai conhecer um pouco mais do empreendimento fundado pelo Leonardo, a empresa Total Flórida Internacional. Voltamos já já. E estamos de volta com Perfil e Negócios e hoje eu estou aqui com um convidado especial, Coronel Leonardo Santana, CEO e fundador da Total Flórida Internacional, empreendimento com foco em segurança e educação. Leonardo, antes de tudo, conta pra gente o que é que faz a Total Flórida Internacional? Bom, por intermédio da educação, a ideia é que nós possamos transmitir conhecimento para quem precisa solucionar problemas de segurança. Então, imaginemos que eu tenha um condomínio que esteja, por exemplo, gastando muito e não esteja sendo efetivo com o corpo de segurança que ele possui. Então, nós vamos lá, educamos todas essas pessoas, reeducamos essas pessoas e trazemos novas soluções, novas estratégias. Uma outra coisa que nós fazemos é preparar líderes e empreendedores em campo nacional e internacional para exercerem melhor essas suas atividades, ainda ligadas a esse campo da proteção de pessoas, proteção de bens, né? Proteção de uma maneira geral da sociedade. Então, nós entendemos na Total Flórida International que educação ela é a chave de tudo, inclusive como uma transformadora de comportamento por intermédio de uma nova cultura que pode ser implementada para o bem-estar e qualidade de vida de todo mundo. Entendi. A gente pode dizer que essa é a missão da Total Flórida? Essa é a missão da Total Flórida e é uma missão que
ela nos remete a algo que é duradouro. Quando você vai na educação, quando você vai na cultura, você fala de mais tempo fazendo uma transformação positiva. Então, quando nós falamos de segurança e podemos ter uma transformação positiva que vai atingir um grande grupo de pessoas, né, aquele ecossistema de uma maneira geral, isso é o que mais nos satisfaz. Sim. E como que você vê a importância de uma empresa ter valores e missão desde a sua fundação? Olha, não é possível, pelo menos no nosso entendimento, no meu entendimento, que você consiga apresentar bons resultados se você, por intermédio desse porquê, né, que é o que você realiza, que é, enfim, a raiz de tudo que você desenvolve, agregar, modelar esses valores, modelar essas missões. Então, enquanto qualquer pessoa que vai desenvolver um negócio, que vai empreender, né, eu gosto muito de citar o Simon Sinek, né, aquele do comece pelo porquê, start with why. Então, aquela coisa do círculo dourado, dos exemplos que ele dá das grandes corporações mundiais, todas elas começam por isso, Gal, começam pelo porquê, começam compreendendo que não é só você colocar o conceito de missão e valores, mas se você não faz isso de coração, com uma boa entrega, um bom pensamento sobre essa entrega, é muito difícil que o seu negócio funcione e que ele dê certo. Sim. E isso foi então fundamental para dar o pontapé no seu negócio? Foi porque era possível entender que o que eu entregava, e começando, né, a falar dessa questão de educar policiais, por exemplo, para o uso de arma de fogo, para situações de resgate de refém, né, para situações onde armas precisam ser empregadas para a defesa do cidadão. Eu entregava a eles também algo de longo prazo. Então, o pensamento inicial veio daí. E as transformações na empresa também. Empresa que se transformou em uma corporação de treinamentos especiais, depois curso de formação de vigilantes reconhecido aqui no Distrito Federal. Mas o início foi, puxa, o que eu vou entregar vai impactar a vida dessas pessoas? Sim ou não? Vai impactar a vida da sociedade? Sim ou não? Aí tudo funciona bem, estamos aqui até hoje. E sua empresa também está nos Estados Unidos, certo? Sim, nós estamos na Flórida e com a função de levar, né, os empreendedores, os empresários daqui para uma experiência internacional, para entender como é o comportamento caso você queira dar um upgrade no seu negócio, caso você queira melhorar o seu empreendimento, caso você queira dar aquele toque no mundo exterior. Por quê? Porque nós estamos num mundo globalizado, mas se nós não soubermos alguns detalhes, se não dominarmos, Gal, alguns pilares, é muito difícil que você consiga solidificar a sua empresa fora. E a gente fala da cultura, a gente fala de uma boa comunicação, o branding do seu negócio, o que você demonstra nessa comunicação do seu negócio, uma comunicação digital adequada, o empreendimento que você vai fazer caso dê resultado, como você vai aplicar aquele dinheiro. Como que você abre uma conta lá fora? Qual é a empresa de contabilidade, o que a gente chama de ambientação cultural? Será que você consegue lidar com um ambiente internacional, com um negociador internacional, com um empresário internacional e pavimentar os negócios da sua empresa nessas duas pontas? Então, tudo isso é importante ser feito antes, né, de você dar as caras para investir fora do Brasil. E eu falo isso de cadeira, viu? Porque já passei por problemas por conta disso. Era isso que eu ia te perguntar, desse planejamento prévio, né? Como é que você fez na sua empresa esse planejamento? Olha, tudo... E se fez, né? Olha, tudo veio de uma experiência que eu tive, aí alguns devem estar se perguntando, poxa, mas ele não tinha a atividade dele na corporação, na Polícia Militar, como é que ele também tinha atividade empresarial? Eu sou do tipo de cara hiperativo, são 80, 90 horas por semana trabalhando, né? Quem gosta muito disso é o tal do Jordan Peterson, ele fala muito que você, para se tornar um expert em alguma coisa, você pode colocar aí 80, 90 horas de dedicação. Mas, falando sobre a implantação dessa empresa em 2018 em Orlando, tudo veio de uma experiência negativa que eu tive quando
implantei uma empresa na Itália, chamava-se Satellitare Senza Abbonamento, ou seja, o rastreador veicular sem mensalidade. Então, eu conheci uma pessoa que aplicava película nos carros, esse vidro fumê, né? Ele tinha acesso, por exemplo, a algumas concessionárias e, naquela época, o rastreador veicular ele era utilizado, pelo menos na Itália, era colocado apenas pelas seguradoras. Sim. E eu tinha o contato aqui no Brasil para poder fazer esse serviço lá. Ótimo, coloquei dinheiro, preparei os funcionários, né? Coloquei os funcionários no curso de italiano, a empresa era em Milão. E lá, quanto tempo de preparação? Olha, foram aproximadamente 9 meses de preparação, até desenhar plano de negócio, selecionar funcionários, técnicos, enfim. Chegando lá, qual foi o erro que eu cometi? Eu esqueci do frio. Então, mandei os funcionários, mandei os colaboradores já a partir de setembro, outubro. Não duraram 4 meses e eu já tinha investido quase $80 mil na época. Então, quer dizer, eu tive que entender que se você não traz uma boa ambientação cultural, se você, além do plano de negócio, não demonstra para os seus funcionários que vai haver sim algum percalço, algum obstáculo, o dinheiro por si só ele não é suficiente, principalmente quando você está em uma outra cultura, em um outro clima, um outro grupo de pessoas. Então, isso me fez entender como montar um negócio lá em Orlando. E que desafio que você se colocou, né? Olha, foi uma machadada maior do mundo, porque para me recuperar disso foi complicado. Foram quase 2 anos até que a gente conseguisse se recuperar e se renovar, ter fôlego para dar continuidade nos empreendimentos. Leonardo, você como empresário dessa área de segurança, você vem sentindo um aumento por uma busca de mais segurança, principalmente aquela aliada à tecnologia? Olha, isso hoje é fundamental. Inovação e tecnologia tem sido uma mola propulsora para os empreendimentos em segurança, principalmente porque, Gal, isso barateia muito o custo das coisas, barateia muito o custo do serviço, de produtos e da própria utilização do profissional de segurança. Uma coisa que eu lhe digo, enquanto antes nós precisávamos utilizar para as empresas, por exemplo, que realizam a segurança privada, um trabalho com 4, 5 pessoas, hoje você consegue realizar com 2 a partir do momento que você tem inovação e tecnologia vinculadas a esse tipo de atividade. Então, nos dias atuais, quer seja em um condomínio pequeno, na sua própria residência, em condomínios de grande porte, shoppings, em atividades, aeroportos, você tem sim essa conexão. E essa busca, ela tem principalmente aquela ideia de permitir que o cliente seja sempre melhor servido, ele tenha aquele bem-estar, seja reduzida a sensação de medo. E isso faz com que as pessoas realmente tenham melhor qualidade de vida. Então, tecnologia e inovação hoje são fundamentais para esse tipo de serviço. Sim. Hoje existem até prédios que você tem essa segurança, que não é a pessoa física ali, né? Ela está em outro ambiente que às vezes não sabe nem onde é, e ela consegue ver, né? Quem está chegando, ela já coloca para o morador quem é a pessoa, sem ele estar ali presente, né? E que faz isso em vários prédios, né? Sim, ele consegue fazer isso e consegue, inclusive, compartilhar essa informação. E quando eu digo compartilhar essa informação, em alguns momentos não é apenas aquela pessoa que é o profissional de segurança, por exemplo, que faz aquela abordagem, que pega aquela imagem vinda de uma câmera, que vai fazer uso daquela informação. De repente, ele pode passar aquilo ali para o garagista, ele pode passar aquilo ali para um servidor, para um outro colaborador que esteja fazendo uma limpeza em algum ambiente, ele pode passar para o próprio morador que vai recepcionar aquela pessoa. Nesse mesmo intervalo de tempo, ele já consegue coletar uma placa de veículo, já consegue consultar aquela placa de veículo, enfim. Hoje a gente tem um resultado multidisciplinar a partir do uso correto da tecnologia. E eu te digo isso porque uma das minhas publicações, o título é Tecnologias aplicadas a sistemas de segurança. E o mundo todo, ele caminha
para a internet das coisas. As grandes cidades hoje caminham para o conceito que nós chamamos de cidades inteligentes, desde o momento em que você tem um semáforo ligando e desligando, luzes que se acendem e que se apagam, uma multiplicação de uma imagem que seja importante para um grande conjunto comercial, alguém que esteja em uma atitude equivocada, uma pessoa que passe mal e que possa ser captada por uma câmera, enfim. Então, tudo isso hoje faz parte dessa modernidade do empreendedorismo na área de segurança. Quem se dedica a isso tem que estar ligado, tem que estudar bastante. E como é que o Brasil está dentro desse contexto? Olha, o Brasil ele ainda carece de uma melhoria muito grande na sua infraestrutura. E é importante que a gente diga isso porque quando você não tem uma boa qualidade de segurança, você tem um efeito cascata de forma muito negativa. Eu queria citar aqui coisas simples. Hoje a gente escolhe, você escolhe, por exemplo, a escola de um filho a partir dessa escola ser mais ou menos segura. Você escolhe o local onde você vai tirar férias, a partir desse local ser mais ou menos seguro, o imóvel que você vai adquirir, o shopping para o qual você vai para um momento de relaxamento, para um momento de divertimento. Então, tudo isso depende de uma boa infraestrutura, de um bom investimento em tecnologia. E falando do empreendedorismo, nós precisamos entender que o poder público ele não foi preparado para essa velocidade de modernização. Então, as empresas privadas, elas têm conseguido fazer melhores entregas em um tempo mais curto, permitindo que a gente tenha, inclusive, um impacto econômico. Você veja que eu falei de escola, falei de shopping, falei de férias, falei de residência. Quanto mais seguros são esses ambientes, se a gente falar de residências, eu tenho um impacto imobiliário. Se eu falo numa escola, eu tenho uma melhor qualidade do ensino que vai ser oferecido. Aquele educador trabalha melhor, a criança e a família se sentem mais seguras. Então, todo esse contexto, ele precisa ser aqui modernizado. O poder público ele não tem mais conseguido dar conta e os empreendimentos privados eles têm sim uma grande chance, uma grande oportunidade de crescimento. Então estamos falando aí de uma grande oportunidade para quem quer empreender nesse setor, é isso? Sim, não só a empresa, digamos assim, mas hoje o nosso mercado ele ainda carece muito de profissionais que saibam lidar com essa velocidade de melhoria, essa velocidade de aprimoramento da tecnologia. Então, eu posso reviver aquele momento que eu falei da empresa na Itália, onde eu tinha um técnico em eletrônica que precisou ser mandado para lá, mas hoje eu ainda tenho, por exemplo, todas essas câmeras que são colocadas, todos esses instrumentos para você verificar se houve uma invasão, um alarme que você precise colocar. Então, esse espaço ele é para o empresário e também para o profissional que se dedique ao conhecimento dessas novas tecnologias para prestar um bom serviço. Bem, agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Leonardo. Essa trajetória começou muito cedo, ainda com 14, 15 anos de idade, quando eu resolvi dar aulas de inglês e conseguir acertar as minhas contas, ter o que eu queria. Então o empreendimento na minha vida, ele vem desde muito cedo. É uma coisa que eu trago também como legado de pai, de mãe. Essa relação de dependência, ela nunca foi o que norteou a minha vida. A independência pelo empreendedorismo foi o que startou tudo isso, foi o que iniciou tudo isso. E daí não paramos mais, trabalhando desde muito cedo com algo que eu gosto muito, que é a música. Para quem não me conhece, acha que o mundo da segurança e o mundo empresarial sempre esteve comigo e que esse foi o início de tudo. Para mim, na verdade, não. A música foi o que me trouxe para o ponto onde eu me encontro hoje. A música, ela faz até hoje
parte da minha vida, me ensina e me permite ter muito boas experiências com quaisquer empresas ou com quaisquer pessoas com quem eu tenha relação. Música é extremamente poderosa nesse sentido. Depois de, na música, estar nas rádios, estar trabalhando em boates, tropecei e caí em um concurso para a área de segurança, Polícia Militar do Distrito Federal, 1989. Ingressei na corporação ficando por 30 anos aproximadamente. Muito cedo fui aceito depois de um concurso internacional como consultor das Nações Unidas, isso em 1997, 1998, ainda muito jovem, e não parei. A educação foi fazendo parte desse novo momento empresarial, desse novo momento de empreendedorismo, educando pessoas, trazendo pessoas para o nível que eu acreditava e que acredito que o brasileiro precisa estar. Nós somos pessoas de excelência, temos uma cultura muito bacana, uma cultura fantástica, mas que nem sempre nos vemos dessa forma. O estrangeiro, né, ele nos vê assim, mas nós ainda não conseguimos nos enxergar desse jeito. E aí não interrompi mais a trajetória na área de educação, cursos, trajetória como consultor internacional, voltei a trabalhar na Ásia para as Nações Unidas, trabalhei para uma empresa canadense ainda na área de educação, preparando novos gestores e em todo esse espaço de tempo, sempre projetando negócios que pudessem desenvolver pessoas, pudessem trazer melhores condições de proteção e de segurança para elas, até que finalizei minha carreira no mundo público e me dediquei exclusivamente à atividade empresarial, uma empresa nos Estados Unidos, em Orlando, com negócios que hoje buscam criar novos empresários, novos empreendedores. Esse é o nosso foco, além de todo o mundo da segurança, o mundo do uso de armas de fogo, o mundo da capacitação de profissionais. Esse é o foco, essa é a ideia, tornar as pessoas sempre melhores. Não é fácil aplicar uma identidade que não é aceita socialmente da mesma maneira que são aceitas outras. Deixa eu explicar, não sei se vocês perceberam, mas eu sou negão. Então, quando a gente chega em alguns ambientes, quando a gente expõe a nossa capacitação, quando a gente expõe a nossa condição de produzir alguma coisa, quando são expostos a alguns resultados, normalmente não é esse estereótipo, não é essa figura, não é um homem negro com a minha idade que apareceria como alguém que produz resultado. Então, para mim é fundamental que durante essa exposição, e não é fácil de você fazer isso, que eu consiga fazer com que a minha capacidade chegue antes da minha presença, chegue antes das pessoas conseguirem me ver, conseguirem me enxergar. Exatamente para que elas não tenham a oportunidade, não tenham aí aquele espaço de pensar se eu tenho ou não capacidade de entregar tudo aquilo que ao longo da minha história eu consegui fazer, tudo aquilo que eu consegui produzir. Então eu faço questão em muitos momentos de ter uma informação minha chegando antes da minha presença física. Essa é uma estratégia que eu uso e que tem funcionado até o momento muito bem. Meu futuro continua com a ideia de que mais pessoas precisam chegar onde eu cheguei. Mais pessoas precisam produzir o que eu produzo. Mais pessoas possam ter todos os resultados que eu tenho. Agora, pontualmente falando, politicamente o nosso país precisa ser alterado. Temos que ter um novo pensamento político e eu vou agregar muito nesse novo pensamento. E vou escrever muito mais, porque isso eu tenho certeza que inspira mais pessoas. Muito bacana, Leonardo. Parabéns pelo trabalho. Agora, eu quero saber o seguinte, como que foi a experiência da Security Tour? Aliás, primeiro explica para os telespectadores o que é e como surgiu essa ideia. Olha, é mais uma ideia relativamente inovadora, porque quando você fala de segurança, você precisa procurar soluções de segurança, boas práticas, para que você possa trazê-las para o Brasil.
E nós fizemos um tour que saiu de Abu Dhabi, Dubai, fomos até o Japão, terminando em Las Vegas, passando por diversos países e mostrando realidades de segurança distintas em cada um desses espaços. Então, passamos pela Malásia, passamos por Singapura, passamos pelo Vietnã, Hong Kong, Japão, como eu falei. E esses locais, eles têm sim muito a ensinar para o brasileiro, para o empresário, porque pode ser uma cultura diferente, mas quando falamos de problemas de segurança, essas diversas soluções, elas impactam muito no que nós podemos, inclusive, economizar de tempo, economizar de dinheiro para trazer algo que esteja funcionando lá fora. Então, foi a oportunidade que a gente teve de passar por todos esses países e de chegar, como disse, até Las Vegas fazendo uma pesquisa específica, que é daqueles tais massacres em escolas, em espaços públicos e tivemos sim a chance de extrair muita coisa que pode ser aplicada no nosso país, que pode ser aplicada no Brasil e que daria um resultado muito bom para o cliente principal, que é o cidadão. Então o Security Tour foi isso, foi sair de Dubai, Abu Dhabi, chegar até Las Vegas, passando por toda essa costa oriental, mostrando, captando o que tem de bom da segurança e que a gente pode aplicar no nosso país. Uma experiência única, né? Olha, com exemplos únicos também, né? Então, você poder chegar em um local como Singapura e perceber que a foto dos policiais, diferentemente do que a gente pode fazer aqui no Brasil, ela fica disposta em pontos turísticos para que você entenda quem é aquela pessoa, quem você vai se dirigir, caso tenha um problema. Cara, isso é muito legal. Fica no poste? Não, ela tem um quadro, né? E esse quadro, ele fica em alguns pontos turísticos para que você saiba quem é o responsável pela segurança comunitária daquele espaço e daquelas adjacências, né? Você, por exemplo, está em táxis em Dubai e você está em táxis no Japão e você perceber que tem uma câmera de segurança apontada para dentro do táxi para garantir que você está sendo bem servido, coisa que já envolve tecnologia, hoje não é tão caro, garante a segurança para o condutor, garante a segurança para o passageiro e no caso de Dubai, por exemplo, isso é completamente monitorado por um departamento criado só para isso, não porque tem problema dentro dos táxis, mas para que possa ser garantido um bom serviço para quem vai conhecer aquele local. Então, esses são alguns dos resultados do Security Tour. Fantástico. E qual é o público que assiste essas aulas, essas palestras, que fazem essas viagens? Normalmente, o profissional de segurança pública e segurança privada se misturam por conta dessa característica de inovação, de trazer novas informações, de você trazer inclusive curiosidades de todos esses lugares, de todos esses espaços, enfim, você consegue alimentar de forma lúdica, mostrando detalhes como, por exemplo, você chegar no Japão, tem uma cena interessante daquele filme Velozes e Furiosos, Tokyo Drift, e você chegar no maior cruzamento ou no cruzamento que acomoda a maior quantidade de pessoas simultaneamente no mundo e indicar que aquilo ali pode ser feito, que aquilo ali é seguro e que mesmo que você esteja no país mais populoso, né, do planeta, que é o Japão ali, cara, aquilo não dá problema. Por que é que a gente não pode trazer soluções como essa aqui para o nosso país? Enfim. Perfeito. Olha, gente, o papo tá muito bom, né? Mas a gente precisa fazer um rápido intervalo, então não saia daí que o terceiro e último bloco ainda tem muita conversa, tá? Com o meu convidado, Leonardo Santana. Já voltamos. E estamos de volta com Perfil e Negócios, com o CEO e fundador da Total Florida Internacional, o Coronel Leonardo Santana, que é o nosso convidado de hoje. E vocês que estão assistindo desde o primeiro bloco, vocês sabem que ele também é escritor. Então agora vamos falar um pouquinho dos livros que ele trouxe aqui. Leonardo, fala pra gente que momento que foi escrito. Quem mexeu na minha segurança?
Esse daí foi, em 2017, eu era subsecretário de Segurança aqui no Distrito Federal, um livro escrito 3 vezes, porque a primeira ideia foi que ele pudesse ser oferecido para os profissionais de segurança. Depois eu falei, não, eu vou ter uma pegada mais acadêmica, aquela coisa mais metodológica, e no final eu entendi que era um livro que tinha que ser entregue para a comunidade, para o cidadão, aquele que não entende de segurança e que quer aprender um pouquinho de como pode mudar, de como pode transformar, inclusive, a sua própria participação para cobrar mais do poder público sobre esse quesito que é tão importante, né? Fantástico. Então, e como que pode mudar? perguntando, colaborando, participando e cobrando, principalmente. O investimento é nosso, o investimento sai do cidadão e eu tenho que saber para onde meu dinheiro está indo e por que a segurança, em alguns momentos, deixa a desejar. E temos um outro aqui que é coaching de resultados. Pois é, esse tem uma pegada completamente diferente. Eu falo de um conceito para vocês que vão pegar o livro futuramente, né? O conceito chama-se acordar. Eu não vou dizer o que significa esse acrônimo, não. Eu não vou dar spoiler, então, para a galera dar uma olhada nisso, mas é um livro voltado para a transformação pessoal, onde diversos coaches colaboraram, né? E a minha publicação, ela fala exatamente sobre isso, sobre aquela ideia de nós conseguirmos fazer a transformação, mas como? De que maneira? Então, a gente colaborou dessa maneira. Perfeito. E temos aqui um outro. Esse é muito mais específico. Esse é o mais recente, né? Esse é o segundo mais recente. Ele é voltado para o pesquisador da área de operações policiais especiais. Então, essa publicação, ela tem uma série de autores que escrevem para esse público. E nesse livro aí eu falo sobre o treinamento policial, que foi um pouquinho do que a gente já desenvolveu, principalmente na Ásia, nos anos de 2005 e 2006, e no batalhão de Rotan e batalhão de operações especiais que a gente teve a chance de trabalhar e deixar um pouquinho do nosso período de vida no serviço público. Fantástico. Eu estava até perguntando aqui nos bastidores, você dorme? Porque é um workaholic, né? Pois é, o pessoal diz isso. Eu estou ainda naquela ideia, gente, eu não sou dessa forma, eu não acredito nisso, mas eu gosto muito de colocar as ideias no papel e entregar essas ideias para quem possa transformar um pouco as coisas junto comigo. Perfeito. E qual conselho que você daria para você mesmo quando você começou a empreender? Leia mais. Leia mais. E eu acredito que hoje, se eu tivesse tido a oportunidade que muitos jovens têm hoje, muitos empreendedores têm hoje, nós somos de uma época em que para você conseguir ter acesso a uma informação internacional, você comprar um livro, né, esse livro levava 4, 5 meses para poder chegar no Brasil, né? Hoje eu pego um documentário, eu troco de idioma, eu coloco em português ou coloco em inglês, eram coisas que não estavam disponíveis à época em que a gente tinha que cavar, né, bem fundo para poder ter acesso a tudo isso. Então, eu diria para mim mesmo, leia, né? Eu deveria ter lido muito mais, mesmo com todas essas dificuldades, do que eu já lia. Você falou em documentário, o que te inspirou, o que te inspira de filme, música, livro, documentário, Olha, ficção? eu gosto muito de um filme chamado Jerry Maguire, com Tom Cruise e o Cuba Gooding Jr. Cuba Gooding Jr., inclusive, ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante nesse filme, em que o Tom Cruise, que faz o papel de alguém que trabalha no marketing desportivo, né? Aquele cara que é o agenciador de atletas, ele tem uma ideia inovadora, uma ideia moralmente correta, eticamente correta, e ele escreve aquela ideia, mais ou menos como a gente faz aqui com os livros, e ele sai colocando, né, naqueles escaninhos, naqueles espaços de todos os colaboradores da empresa que ele trabalha. Só que aquilo ali vai de encontro ao que a empresa pregava. Ser tão ético, tão moral, não era o que dava dinheiro. Ele acaba sendo expulso dessa empresa, mas continua acreditando no único atleta que sobrou para que ele pudesse gerenciar, e ao final vale a pena, ele consegue um contrato bem bacana, acreditando no que é certo, no que vale, no que
dá resultado, inclusive para outras pessoas. Tem alguma cena marcante? Ah, tem sim aquela help me to help you, né? Me ajuda a te ajudar, que é a hora que o atleta que ele agencia faz tudo errado e se obriga, né? Ele se obriga, né, a se manter ali paciente, mas ao mesmo tempo se prendendo ao único atleta que sobrou para ele agenciar. Então é uma coisa que é uma via de mão dupla, né? Não adiantava só ele ser muito bom e o atleta não ajudar, mas o filme é fantástico, indico para quem puder ver. Com certeza, eu também já quero assistir, eu não assisti esse filme. Agora eu quero saber o seguinte, você como empreendedor deve ter passado por várias dificuldades, né? Você já chegou a relatar uma delas. Qual foi a maior? Olha, a maior dificuldade é fazer com que acreditassem que eu era quem eu era, que eu entregaria o que eu disse que poderia entregar, porque eu não faço parte de um perfil normal, entre aspas, de empreendedor. Normalmente, quando você vai conversar com o empreendedor, com o empresário, quem tem uma empresa fora, quem tem uma multiplicidade de negócios, ele, né, ou ela normalmente não são da nossa etnia. Você não vai encontrar um negro, né, de estatura mediana, vindo do serviço público e com essas capacidades. Então, houve momentos até engraçados, né, em que, por exemplo, eu me lembro de um que eu cheguei para poder fazer uma palestra e antes de eu subir no palco, chegou uma pessoa que estava de terno, tal, fazia parte da equipe de preparação. Ele foi lá, ajeitou o microfone que eu utilizaria e aí o pessoal ficou em dúvida, porque meu currículo foi lido antes. E eles ficaram em dúvida, quem é o palestrante? É esse aqui ou esse negão que está subindo a escada? Eu falei, gente, pode ficar tranquilo, o palestrante sou eu mesmo, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Mas enfim, são cenários que nós estamos acostumados a enfrentar, precisamos superar, são alterações que a gente precisa apresentar para todo mundo, inclusive para aqueles que não se sentem confortáveis em ir adiante, em ir à frente, que pode dar certo. Dá certo sim, a gente tem que ser como o Nassim Taleb fala, né? A gente tem que ser antifrágil, não é só mais você aguentar a pancada. Você tem que aguentar a pancada, aguenta a primeira, mas daqui a pouco na segunda, na terceira, você já aprende a desviar. Então, se você permanece firme no teu propósito, você aprende a desviar enquanto empresário. Quanto aprendizado! Parabéns por tanta experiência e poder compartilhar com a gente aqui. Fico feliz. Queria saber qual o conselho que você daria para quem está querendo empreender nesse ramo da segurança. Começamos com o que eu falei ainda há pouco, leia bastante, se eduque bastante. Essa educação hoje ela é gratuita. Um ponto que para mim foi uma mudança. Aprenda o inglês, aprenda um outro idioma. Muito do conhecimento que tem sido renovado a cada segundo, ele não está em português. Você aprendendo inglês, você consegue dar um salto gigantesco. E um outro ponto importante, tenha condições de fazer realmente um bom plano de negócios, não acredite na sorte, acredite no esforço e acredite nessa resistência que nós somos obrigados a ter para viver nessa selva econômica, social, política chamada Brasil para os empreendedores. Conseguindo isso, certamente você vai longe. Fantástico. Bem, agora vamos para a parte prática. O que o empreendedor deve ou não deve fazer? A primeira coisa que não se deve fazer, improvisar. A improvisação, ela é o espaço que é dado para o fracasso. Então, o improviso, né, ele é um grande gatilho para o que normalmente dá errado. E o improviso ele é diferente da inovação, ele é diferente da criatividade. Então, a gente tem que saber diferenciar muito bem essas coisas. E o que deve fazer? Planejamento. Principalmente aquela ideia de você poder ser preditivo, de você realizar pequenos passos imaginando, modelando o que você deseja
de futuro. Hoje, o que vale a pena é você fazer parte do que a gente chama de liderança antecipatória. Você transforma pessoas, coloca novos conceitos, ensina essas pessoas a como realizar, mas já buscando um resultado modelado anteriormente. Então, são os 2 pontos que são uma mudança de chave que pode ser positiva se você improvisar, pode ser negativa se você improvisar e pode ser positiva se você resolver liderar, se você resolver aprender e se você resolver antecipar. E o que é que você está antecipando para a Flórida para daqui a 10 anos, 15 anos? Olha, tanto lá para frente como para agora, a ideia é trazer essa mesma experiência para os empresários, trazer essa mesma experiência, permitir que esses grupos de empresários tenham uma experiência internacional, que eles saibam que são capazes e que as mudanças elas podem sim acontecer. Eu ilustro isso quando aqui em Brasília, em 2018, nós fizemos a Conferência Nacional de Negócio e Liderança com o Max Geringer entrou primeiro, eu entrei palestrando depois, Gustavo Cerbasi entrou logo depois de mim e o Max, na hora que eu subia para o palco, ele descendo e me perguntando, você vai falar de quê? Eu falei, Max, eu vou falar de crise. Ele, o pessoal está ávido para aprender, mas será que a gente tem tanto interesse assim em crise? Estou falando de 2018. 2020 nós tivemos a pandemia. Quem viu minha palestra, eu tenho certeza que se deu muito bem nesse cenário de 2 anos de aridez. Gente, que aula! Olha, sou imensamente grata pela sua presença. Com certeza o público de casa adorou te ouvir. Como que te acha nas redes sociais? Já quero te seguir. Vamos lá, Leonardo Santana, Santana com 2 N's no final, .com.br, leonardosantana.com.br, ou pode entrar lá, coronel.santana, esse é com 1 N só, para ficar mais fácil para todo mundo me achar. Então, coronel.santana no Instagram, ou dá um pulinho lá no nosso site que a gente tem uma porção de coisa para poder contar e compartilhar com todo mundo com o maior prazer. E tem também as redes das empresas, como que... Tenho Total Florida International, né? totalfloridainternational.com. Tem também o Smart Chute Brasil, que é do clube de tiro e etc. Então, você também pode entrar ali no Smart Chute Brasil. Enfim, eu acho que é melhor parar por aqui, senão daqui a pouco a gente não termina o programa. Obrigado, tá, pela presença. Obrigada mesmo. Eu é que agradeço pela oportunidade. Foi muito bom, muito gostoso estar aqui com você, Gal. Bem, gente, vocês sabiam que no Brasil o serviço de vigilância é regulamentado desde 1983? A lei número 7.102 regulariza todas as atividades de segurança privada no Brasil. Então, caso você que nos assiste queira investir na área, é preciso de autorização da Polícia Federal, tá? E no portal do Sebrae também você encontra as orientações para empreender na segurança privada e até mesmo como prestar serviços na segurança pública. O Perfil Negócios fica por aqui, mas fiquem ligados no próximo episódio, toda quarta-feira, às 22h30, aqui no canal Empreender. Afinal, vocês já sabem que assistir é um bom negócio. Até!